profeta Ezequiel, o capítulo de número 36. Aleluia, glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36. Eu quero externar aqui minha gratidão ao Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos concede o privilégio, a oportunidade de estarmos reunidos como igreja para adorá-lo na beleza da sua santidade. Sempre gosto de dizer que estar na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos, é um privilégio. Alguns dizem ser sacrifício, mas sacrifício mesmo é morrer na cruz do Calvário para nos alcançar com salvação. Então, para alguém diz, hoje é dia dos pais, eu vou fazer um sacrifício e eu vou para a igreja. Não, é um privilégio como pai nós estarmos aqui para adorar o Pai que nunca nos desamparou. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Samuel Vasconcelos, sua família, todo o corpo de obreiros, todos os irmãos que têm cooperado com esta obra, direto ou indiretamente, ao grupo de homens, de varões. Que Deus possa abundantemente continuar abençoando, fazendo prosperar as obras de vossas mãos, amém? Ezequiel capítulo de número 36, quero fazer leitura do versículo 25 em diante. Glória a Jesus. Do 25 ao verso de número 27, está escrito assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e os observeis. Uma vez mais o versículo 27 que diz: porei dentro de vós o meu espírito. Uma vez mais essa parte: porei dentro de vós o meu. Podeis assentar glorificando ao nome desse Deus que é poderoso para todos sempre. Glória a Jesus. É bem verdade que, contextualizando os versículos que nós lemos, nós entenderemos que a narrativa bíblica ela aponta para um período crucial na história desta nação. A verdade é que eles estão vivendo um momento de transição, aonde a aparente bonança estava se findando e a perseguição, o cativeiro já havia sido iniciado. Por volta do ano 573 a.C., Deus vai levantar este homem, este profeta, num contexto bastante complexo no que tange o âmbito espiritual da nação de Deus. Isto porque o Senhor está juntamente com os profetas, usando as suas instrumentalidades para denunciar o seu descontentamento com as decisões, com a maneira, com a forma em que os homens estavam vivendo, distanciando de Deus para viver do seu bel prazer, saciando as inclinações da sua carne. E por conta disso Deus vai denunciar usando a boca dos seus profetas. Como eu disse, o castigo iminente, o cativeiro babilônico, a derribação do templo e a destruição de Jerusalém já era algo que estava prestes a acontecer. Embora por volta do segundo cerco é o período em que Deus levanta este profeta, ainda havia-se a esperança de que Deus retroagiria em sua palavra, de que Deus voltaria atrás. E por isso, no contexto em que a esperança dos homens não era viver aquilo que realmente Deus tinha para eles, mas entendiam de que Deus na sua misericórdia os isentariam de colher aquilo que eles plantaram, falsos profetas vão se levantar diante desta nação. E o que era complexo torna-se ainda pior,
Porque na medida em que os falsos profetas falavam aquilo que Deus não lhes ordenava, os homens se inclinavam àquelas mentiras e colocavam as suas esperanças em algo que Deus não havia de fato falado ao seu povo. O que os falsos profetas enganosamente diziam aos homens é de que Deus não permitiria que o templo fosse derribado, de que Deus não permitiria que aquela nação, que aquela pátria, que os muros de Jerusalém fossem sitiados como de fato os profetas haviam anunciado. E é nesse período em que Deus vai levantar o profeta Ezequiel para pregar-lhes uma mensagem que não era muito benquista no meio daqueles que lhe ouviam. A história vai nos fazer entender que durante aproximadamente 4 anos, os primeiros anos de seu ministério, Ezequiel é portador de uma mensagem que não massageia o ego do homem. Enquanto os homens esperam que Deus voltaria atrás em sua palavra, o profeta Ezequiel tem a missão de trazer-lhes a verdade, porque profeta que é profeta não fala o que o homem quer ouvir, mas fala aquilo que Deus tem para falar, doa quem doer. E o profeta sabe que por mais que o seu nome não vai para o cartaz, que ele não vai ter seguidores nas suas redes sociais, ele entende que o seu compromisso é com o verdadeiro Deus. E por isso mesmo, não gerando contentamento no coração daqueles que lhe escutavam, o profeta vai dizer: ora, o que vocês estão vivendo hoje poderia ter sido evitado. Como assim, profeta Ezequiel? Capítulo de número 22, versículo de número 30, Deus está denunciando as abominações que esta nação cometera, para estar vivendo tamanha atrocidade, porque a mente daqueles homens estavam justamente alicerçadas numa ideia de que se foi Deus quem permitiu construir esse templo, construir esta cidade, Deus manifestou a sua glória. Na ideia deles, Deus jamais permitiria que aquilo acontecesse. Parece que Deus estava apegado às mobílias do templo. Parece que Deus estava apegado àquilo que os homens haviam feito pelas suas próprias mãos. Mas nós sabemos que o intuito de Deus não era o templo feito pelas mãos dos homens. O que Deus queria era trabalhar de dentro para fora, porque Ele sabia que por mais que aquela nação aparentemente estivesse bem vestida, estivesse ataviada, por dentro haveria de ter uma mudança radical para que o Senhor pudesse se manifestar. E é justamente num período como esse, em que os homens estão cometendo pecado atrás de pecado, abominações que chamam a atenção de Deus, a ponto do próprio Deus decidir tirar a sua glória do meio daquele povo. O povo decide inclinar-se para o mal, e na medida em que estes homens querem viver uma vida pecaminosa, Deus vai se distanciando. Os seus corações religiosos, debaixo de uma ortodoxia, vão se prender à religiosidade, às liturgias, achando que por fazer aquilo estavam agradando a Deus. E o profeta entra justamente num contexto em que está todo mundo achando que está bom, em que está todo mundo achando que o Deus bonzinho vai retroceder em sua palavra. E o profeta diz: não, tudo que vocês estão vivendo hoje não é a vontade de Deus. Deus não queria que vocês fossem destruídos, mas tudo que vocês estão vivendo no dia chamado hoje foi a consequência das decisões tomadas no dia chamado ontem. Tudo que vocês estão vivendo hoje é a colheita daquilo que vocês semearam. Deus não queria destruir, Deus não permitiria realmente que Babilônia viesse juntamente com os caldeus para saquear aquela cidade. A verdade é essa, mas o Senhor permite, porque sobre esta terra permeia uma lei de eternidade a eternidade, que essa o próprio Deus deixou marcada desde o Gênesis. Tudo aquilo
aquilo que você semear, você vai ter que colher. É isso que o Senhor está dizendo. Eu não queria, e a prova disso está no capítulo de número 22, versículo de número 30, quando Deus, de uma vez só, depois de ter denunciado os pecados, as abominações que fizeram com que os homens de Israel e de Jerusalém vivessem aquela consequência, Deus vai trazer uma mensagem que me chamou a atenção, pastor Samuel, porque Deus disse, usando o profeta: porém existiu um dia em que eu procurei no meio desta nação. Não foi uma família, não foi uma maioria, não foi um grupo. Eu procurei apenas um homem que se colocasse na brecha, que estivesse de pé no muro, para que eu pudesse usá-lo, e isso que vocês estão vivendo hoje pudesse ter sido evitado. Em outras palavras, Deus estava dizendo àquela nação: tudo que vocês estão vivendo no dia chamado hoje poderia ter sido evitado. Como, Senhor? Se vocês tivessem sido sensíveis o suficiente para entender que eu sou o Deus da segunda oportunidade, da segunda chance. Mas quando eu procurei, não tinha ninguém disposto e disponível a pagar o preço para que o final trágico não acontecesse sobre esta nação. E esta nação agora está sucumbindo diante do pecado, vivendo um período de destruição, de cativeiro. E é justamente nesse contexto que, a partir do capítulo 36, o profeta Ezequiel vai mudar o conteúdo da sua mensagem. Deus começa a enxergar que haveria de fato uma necessidade de erguer um templo, de erguer um lugar, um ambiente aonde ele poderia voltar a se manifestar. Isso mesmo, no capítulo de número 36, no contexto de perca, de dor, de cativeiro, aonde a destruição era iminente, Deus levanta o profeta para prometer ao Senhor e a todos que aqueles que ele ouviam, que ele restauraria a sorte de Sião, que ele reconstruiria ao templo, e de que nada e ninguém poderia impedi-lo, desde que a sua nação, desde que os homens que estavam ouvindo a sua mensagem estivessem de fato envolvidos na promessa de Deus, e entendido de que o nosso Deus é um Deus de promessa, um Deus que não é homem para mentir, e não é filho do homem para se arrepender. Tendo ele prometido, ele é fiel para cumprir. Agora, ser Deus de promessa é uma verdade, mas o nosso Deus, sendo Deus de promessa, não é um menino que a gente pode facilmente enrolá-lo. Deus sabe que o homem, na sua astúcia, viveria uma vida talvez ociosa, apegado na promessa, entendendo de que se Deus prometeu, ele vai cumprir. Eu cruzo os braços e espero ele cumprir aquilo que ele prometeu. E sabendo de que o homem se inclinaria a esta filosofia, Deus então, em todas as vezes que biblicamente ele faz uma promessa, ele sempre vai condicionar o cumprimento da promessa a uma obediência do homem, a ordem que ele deixa como condicional para que a promessa seja de fato alcançada por aqueles que estão lhe ouvindo. Deus está dizendo: eu vou restaurar. Deus está dizendo: eu vou curar. Deus está dizendo: eu vou manifestar a minha glória. E talvez quem viu o primeiro templo vai se assustar, mas não se assuste não, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quem promete é o próprio Deus. E quando Deus promete, ele condiciona o cumprimento da promessa a alguns aspectos
que seriam necessários serem transformados, não no templo físico, mas na vida dos homens que queriam viver esta restauração. Por isso a preocupação de Deus não era com o templo de Salomão que seria derribado. A preocupação de Deus não era com os muros que seriam sitiados. A preocupação de Deus era com um templo que desde a eternidade, desejoso em seu coração, já havia prometido que, por não habitar em templo feitos por mãos humanas, habitaria dentro da sua criatura por nome homem. E é justamente sobre isso nós sabemos que Deus tem o desejo de restaurar, de reconstruir, de agir de maneira poderosa. E no capítulo 36, a partir do versículo 25, Deus vai trazer as condicionais. Deus vai requerer destes homens uma resposta diante de uma imposição do próprio Deus. E a primeira característica necessária para que estes homens vivam uma restauração, uma reconstrução, não do templo físico, mas de dentro para fora, como servos de Deus, era justamente quando o próprio Deus, em sua palavra, usando o profeta, disse: aspergirei água pura sobre vós e vos tornarei limpos. O que Deus está dizendo a esta nação é que o que Ele tem para fazer não encaixa com o modo em que eles estão vivendo. Que para Ele fazer o que Ele prometeu, é necessário o homem tomar uma decisão, e essa decisão diz respeito na maneira em que ele vive. Como assim? Aqueles homens estavam vivendo um período totalmente pecaminoso, se inclinando aos pecados, trazendo para si uma única preocupação: saciar os desejos das suas carnes. O sacerdócio havia se corrompido, os profetas já não falavam em nome de Deus, as mulheres já não queriam mais saber de suas obrigações, saíam nas ruas apenas para saciar o prazer da sua carne. A verdade é que a imundícia, o pecado havia tomado de conta daquela nação, e Deus está do lado de cá dizendo: eu quero me manifestar, eu quero operar. Mas uma verdade nós precisamos dizer esta noite: que o Deus que é santo só compartilha com aquilo que é santo. Lembra da palavra do Senhor, quando no livro do Gênesis, capítulo de número 1, o próprio Deus revela este princípio. Quando a terra era sem forma e vazia, e sobre ela habitavam densas trevas, o texto bíblico diz que mesmo a terra sendo sem forma, que mesmo a terra sendo vazia, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E isso é interessante, porque no contexto de Gênesis capítulo 1, quando a terra era crítica e caótica, quando a terra era sem forma e vazia, e sobre ela habitavam as trevas, o texto nos traz uma informação que me alegra demais. Qual é a informação? A terra é sem forma, a terra é vazia, sobre ela tem trevas, mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Entendeu? Vou repetir: a terra tem crise, a terra tem caos, a terra tem trevas, mas nem a crise, nem o caos e nem as trevas conseguiram neutralizar a ação do Espírito Santo de Deus na história desse contexto. Vou repetir melhor para você dar um glória ao nome desse Deus. O que Deus está dizendo é que não são as circunstâncias capazes de fazer Deus operar. É isso que eu preciso lhe dizer. O mundo pode estar em pandemia, a crise pode estar aí fora, o caos pode estar instaurado, mas não existe circunstância capaz de impedir a manifestação desse
desapercebido é que o Espírito Santo, ele pairava, e o termo pairar está muito mais ligado a um movimento do que a inércia, porque ele se manifestava, ele se movia, mas ele não se movia aonde era vazio, ele não se movia aonde era o caos, ele não se movia aonde havia as trevas. Tem caos, tem crise, tem trevas, o Espírito se manifesta, mas ele não se manifesta em qualquer lugar. É isso que alguém precisa entender esta noite, que para ele se manifestar lá, você precisa mudar aqui, que para ele entrar na sua casa, operar na crise, no caos, ele precisa encontrar lá um canal tão limpo quanto aquelas águas de Gênesis capítulo 1 versículo 2, porque eu acredito assim, pastor Samuel, se não havia o homem ainda para intervir sobre aquelas águas, entendido de quê? De todas as criaturas feitas pela mão de Deus, o homem é o único ser racional, e talvez por isso, por ser racional, é o único ser capaz de deteriorar a obra do Criador. Se não havia homem, aquela água, eu posso afirmar, era pura, era limpa, sem mistura, cristalina. Está entendendo? O Espírito que é santo só se manifesta sobre aquele que realmente é santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual nós não veremos a Deus. E a santificação que Deus quer, ela vai além de uma santificação que eu consigo mostrar nas redes sociais, porque para o céu, o que vale mais é aquilo que os olhos dos homens não estão vendo eu fazer. Não entendi, Maia. É isso. A oração que Deus mais responde não é aquela que você faz no microfone. A oração que Deus mais responde é Mateus capítulo 6 versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto ninguém está vendo, mas ora ao Pai, e o Pai vai te ouvir e vai te responder. A gente está vivendo uma geração que acha que dons está ligado à santidade. Que é isso, Maia? Não está. Dom, Deus deu, está intrínseco. Vai ser cobrado? Vai. Mas eu consigo enxergar e entender que um dos princípios para me fazer ser conhecido no céu não é orar e o paralítico levantar da cadeira de roda, não é eu pregar e o Senhor, como diz os pregadores, quebrar tudo, balançar a roseira. Não é isso. O que me faz ser conhecido no céu não é eu orar e fogo do céu cair, não, porque você lembra do que vai acontecer naquele dia? O próprio Jesus disse: naquele dia os cheios de dons vão me procurar, achando que o que eles mostraram na rede social os fariam ser conhecido aqui. Alguém vai dizer: preguei no teu nome, curei no teu nome, eu tinha dons no teu nome, e o Senhor olhando para ele vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Porque o que me faz ser conhecido no céu não são os dons, são as virtudes. E as virtudes expressam uma vida de santidade. Tem crente que ora bem, mas não tem domínio próprio. Tem crente que prega bem, mas não segura a língua na boca. Tem crente que é cheio de Deus aqui, mas só Deus sabe como ele é dentro da casa dele. E esta noite Deus me trouxe aqui para dizer: é tempo de santidade. Eu acho bonito, eu acho maravilhoso quando eu vejo o nosso Deus, que é um Deus incomparável. Não existe um Deus como o nosso. E existem alguns atributos que a teologia os chama de atributos incomunicáveis. São aqueles que Deus não compartilha a seu ninguém.
3 deles ganham destaque em nosso meio: a onipotência, a onipresença e a onisciência. Ele tem todo o poder, está em todos os lugares e sabe de todas as coisas. Desses atributos, você nunca vai ouvir Deus querer compartilhar deles com alguém. Você nunca vai ouvir na Bíblia Deus dizendo: seja onipotente como eu sou onipotente. Não, você nunca vai ouvir na Bíblia Deus dizendo: seja onisciente como eu sou onisciente. Mas tem um atributo intrínseco de Deus, que Ele clama, que Ele grita, e que Ele espera que a igreja seja como Ele. Ele disse em sua palavra: se você quer ser forte, então seja santo como eu sou santo. Eu acho interessante, porque as coisas de Deus é assim. A gente esperava o outro pregador, e talvez com uma outra mensagem, e Deus traz um pequenino desconhecido para pregar talvez uma mensagem que você não esperava, mas uma mensagem que vai mudar a sua mente de dentro para fora. E o meu interesse aqui não é sair daqui com o pastor Samuel me agendando para uma próxima feita, não. O meu interesse aqui é que você saia daqui pensando que realmente não tem como viver sem viver essa reconstrução, mas para alcançá-la eu tenho que decidir viver em santidade. Santidade. E o Senhor ainda é tão gracioso que Ele sabe que a única coisa de que o homem se queixa é dos seus próprios pecados. A inclinação do homem é para isto, e de que o homem por si só não buscaria a santificação. Mas Ele é tão poderoso, Ele é tão gracioso, tão misericordioso, que essa noite, por intermédio desta palavra, Ele está liberando uma chuva. Ele está aspergindo, e essa chuva não é de bênção, não, peraí, calma aí, não é chuva de bênção. As bênçãos depois desse dia, elas vão te alcançar. Você será atropelado pelas bênçãos de Deus, quando você entender que o que Deus quer de você é muito mais do que um culto no domingo. Deus quer uma vida de santidade, separados para Deus. E Ele é tão maravilhoso que Ele diz: não é uma chuva de bênção, é uma chuva de água pura. Porque o que tem de água lambrecada, o que tem de água contaminada aí fora, tentando limpar pessoas que precisam, é sabão não sei do que, é atrativos que querem corroborar para que o homem se aproxime de Deus. Ontem mesmo, pastor, eu recebi uma propaganda de um culto que eu escandalizei. O irmão falou: Maio, o que você acha disso? Irmão, era a noite das novinhas. Isso, uma igreja aqui em Águas Claras. Aí eu fiquei me perguntando: para que isso? E na propaganda tinha: é para atrair os jovens. Lá você vai conhecer quem é Deus. E eu fico imaginando, o povo está brincando, está escarnecendo e está se esquecendo que Deus não deixa ser escarnecido. Chegou o tempo da igreja se levantar para denunciar essas águas sujas que estão tentando purificar aquilo que só a verdadeira palavra tem poder para isso. Quer viver uma vida em santidade? O salmista bem respondeu, quando perguntaram para ele: como purificará o jovem o seu caminho? Aí ele respondeu: não existe outra maneira a não ser purificando o seu caminho, observando a palavra de Deus. Essa água que Ele asperge e que nos torna santo é um mergulho na palavra do Senhor. Agora, quer viver uma vida de santidade, mas não tem tempo para a palavra, não se agrada da palavra, não tem mais prazer na palavra. Eu não tenho nada contra o louvor, eu amo o louvor, mas a gente gasta, a gente passa uma grande parte dos nossos devocionais
como o salmista no Salmo de número 1 nos ensina, porque é assim que nós obteremos a prosperidade que o Senhor nos prometeu. A verdade é que eu quero ser santo, mas quero ser santo vendo e assistindo pregação no Instagram, no YouTube. Aí eu fico me alimentando de tudo aquilo que eu nem sei se é verdade. Vem para o culto, o pastor prega o que tem que ser pregado. Aí você diz: não, isso não é de Deus não, porque eu vi profeta fulano lá no YouTube. Porque é uma geração que, se há 10 anos nós a considerarmos, quando eu prego há 23 anos, e há 10 anos atrás nós já considerávamos essa geração como a geração fast food, e agora piorou ainda mais. Por quê? Porque antigamente nós não tínhamos ainda o direito de escolher tantas opções como hoje. Ninguém vai para o YouTube para ouvir uma mensagem que tem por tema: te conserta porque Jesus está voltando. Ninguém vai para o YouTube assistir uma mensagem que está dizendo: te converta, raça de víboras. Não, a gente quer ouvir a bênção vai vir, a porta vai abrir, a prosperidade vai chegar. Isso tudo vai vir, mas para a vida daquele que entendeu que o seu caminho é em retidão, nos caminhos e nos passos que o Senhor nos ensina, por intermédio da sua poderosa palavra. Você precisa amar esta palavra, viver esta palavra, ler esta palavra, pregar esta palavra, porque é esta palavra que vai te fazer ser santo como Ele é santo. E vou apertar um pouco mais. Se posso, diga glória a Deus. Opa, só alguns irmãos. Se posso, diga glória a Deus. E não é apenas ouvir ou ler. Salvo engano, quando eu cheguei aqui, o irmão estava falando aqui sobre isso, que existia um homem que construiu uma casa, e o vento veio, a tempestade veio e derrubou. Mas um outro homem que construiu a sua casa na rocha, veio o vento, veio a tempestade, passou o que tinha que passar, mas a casa dele permaneceu intacta. Sabe por quê? Porque o Senhor nesse texto estava comparando este homem àquele que ouve a palavra e a pratica. Muito mais do que ouvir o que você está ouvindo hoje, você precisa praticar. Amanhã, quando a mente e o dedo coçar para assistir aquele vídeo, lembre-se que é santidade ao Senhor, que vale a pena renunciar a essa carne para viver o que Deus tem para a sua vida. O que Deus estava dizendo para esses homens é: eu quero fazer o que nunca na história aconteceu. Eu quero fazer o inédito. Eu quero abalar as estruturas da mente humana. Como? Porque o texto está dizendo, que nós lemos no último versículo 37, que o Senhor prometeu que Ele faria habitar dentro de nós o seu Espírito. Mas para que isso acontecesse, primeiro requisito: ser santo como Ele é santo. Você precisa abrir mão desse pecado. Você precisa renunciar esse pecado. E não vem com a desculpinha da igreja lá de Roma, que dizia: não, se a graça me alcançou, eu posso pecar, porque se tem pecado, a graça vem e perdoa. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí o apóstolo Paulo nos faz entender que não é a ausência do pecado, é a presença da graça que me faz lutar contra o pecado que está presente dentro de mim. A verdade é que a graça que talvez para alguns me permite ser um pecador, quando eu estou envolvido nela, eu não consigo viver uma outra vida, porque eu sou constrangido pela graça e pelo amor desse Jesus para viver uma vida em santidade. A gente quer o de Deus e receber o de Deus de qualquer forma. É uma geração, irmãos, que só quer ouvir o que lhe agrada. Essa mensagem
tem fugido dos nossos púlpitos, porque infelizmente, muitos dos pregadores têm assumido a tribuna para agradar homens, para agradar futuros homens que poderão lhe indicar em outras agendas. E a gente está vendo homens assumirem púlpitos na posição de profissionais da oratória. Mas eu não vim aqui como profissional, eu vim aqui como um profeta de Deus. E se você gostar ou não, eu vou falar aquilo que Deus mandou eu dizer. Sabe o que Deus tem para você? É um tempo de restauração, é um tempo de reconstrução. Mas esta noite o que Ele quer é que você mergulhe nessas águas e deixe ela te purificar. Seja limpo, seja santo. Aí parece que já era o suficiente, mas Deus consegue identificar um outro lugar do homem que precisaria ser transformado. Ele diz: aspergirei água pura sobre vós e vos tornarei limpos. Segundo, Ele olha para o homem e diz: porei em vós, no lugar do coração de pedra, um coração de carne. Olha só, esses homens estavam querendo receber o que Deus tinha para eles de uma forma impura, na imundícia de seus pecados. Segundo, eles queriam viver a promessa de Deus, porém os seus corações estavam petrificados. A palavra mais próxima do original é cauterizado. O que é a cauterização? A grosso modo, só para você entender, é como que se eu tivesse uma queimadura na minha mão, e na medida em que ela cicatrizasse, ela vai então tornar ou vai criar uma casca. E a cauterização é justamente este período em que a pele sensível, ela perde a sensibilidade, porque aquilo que está aqui cauterizado, a enfermidade, ela tornou essa parte do meu corpo insensível. Quem aqui tem uma cicatriz antiga de uma queimadura vai saber do que eu estou dizendo. Se você triscar nela, você vai até sentir, mas não é a mesma sensibilidade que tem na outra parte do corpo. O que está cauterizado perdeu a sensibilidade. O que está cauterizado não consegue ver, não consegue ouvir e muito menos sentir. O que Deus estava dizendo é: eu quero reconstruir, eu quero restaurar, mas vocês estão com o coração tão duro, com o coração como de pedra, de tal forma que eu estou falando no meio de vós e vocês não estão entendendo que é a minha voz que está falando com você. Talvez a culpa disso seja a seleção que nós fazemos, porque hoje a gente escolhe quem que vai ouvir. Não, se não for o pregador renomado fulano de tal, que tem sei lá quantos mil seguidores, porque hoje é assim. Eu sou de um tempo, pastor Samuel, é óbvio que aqui existem pessoas muito mais antigas do que eu me batizei em 99. Então, tem pessoas aqui, acredito eu, que são bem mais antigas do que eu, e vão saber do que eu estou falando. Eu sou de uma época, irmão, em que os pregadores não eram escolhidos por vídeo no YouTube, e nem pela quantidade de seguidores no Instagram. Eu sou de um tempo que os pregadores e o tema era escolhido, no joelho no chão e boca no pó. Podia ser o quebra-tudo. Se Deus falasse: não é esse, é o Joãozinho porteiro, seria ele que iria pregar. E tem mais, a igreja não estava nem aí para quem seria o pregador. Eles só queriam ouvir a voz de Deus. Hoje eu não tenho nada contra a teologia, irmão, eu sou um amante da teologia. Pode não parecer diante da minha, por ser raso, mas eu amo estudar a palavra de Deus. Eu amo estudar esta palavra. Não tenho nada contra a teologia. A verdade é que a teologia é o estudo da palavra, o estudo de Deus. Nós amamos estudar a palavra de Deus, mas nós precisamos entender que aquilo que ofusca o que é de Deus, eu preciso rever os meus conceitos. Se eu estou estudando tanto, que o estudo
tudo está me tornando cético e o meu coração está endurecendo, eu preciso rever e ver aonde é que eu estou estudando, porque se a palavra de Deus, ela me aproxima do Senhor, e se enquanto eu estou estudando, isso está me afastando, eu preciso tomar um cuidado. Então hoje o pregador assume a tribuna, ele precisa ter homilética, hermenêutica, exegese, ele tem que ter um curso bacharel não sei do que, ele tem que provar isso, tem que ter uma boa oratória, ele pula, ele sua, corre para lá, corre para cá, e tem crente que está assim. Porque a gente se tornou seletivo, e a nossa seleção por pregadores e por mensagem tem endurecido o nosso coração. A gente não ouve mais o irmãozinho que fala que nós vai subir para cima, porque a gente já está tão douto de conhecimento, que essa já não é a mensagem mais que vale para mim. A gente só quer ouvir quem realmente tem muito conteúdo. E diga-se de passagem, eu conheço muita gente que me coloca no chinelo com conteúdo, mas quando vai pregar, você não consegue ouvir ele 10 minutos, porque não tem unção, não tem graça, não tem o poder de Deus. Você sabe o que é isso? A gente precisa crescer na graça e no conhecimento. É um paralelo, não é só na graça, mas também não é só no conhecimento. Tem que ser na graça e no conhecimento. Agora para os saudosos, porque agora eu me lembrei de um tempo. Eu falei aqui de 99 quando eu batizei, então eu lembrei de um tempo. Isso aqui vai te fazer entender como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu sou de um tempo, ainda quando menino, em que os pregadores não precisavam da homilética, da hermenêutica. Na verdade nós nem sabíamos que isso existia, muitos de nós pregadores, mas nós pregávamos, e às vezes não falávamos bonito, não tínhamos as colocações perfeitas da língua portuguesa, não tínhamos uma oratória muito boa, era o nós vai subir para cima, se pecar vai descer para baixo. Mas o povo estava tão sensível à voz de Deus, que não importava quem estava falando e como estava falando, só importava que era Deus que estava usando, e se era Deus, é para mim, eu vou receber e vou mudar, porque essa é a palavra que eu preciso. Eu sou de um tempo que o povo talvez não tinha tanto conhecimento, não tinha tantos carrões, não tinha uma vida tão boa, mas eu lembro de um tempo em que não precisava muito para os pregadores, para os jovens dos congressos serem batizados. Eu fui jovem, na minha mocidade eu fui crente, e vou lhe ser bem sincero, os batismos com o Espírito Santo não eram nos congressos, eram nos ensaios para os congressos. Você sabe do que eu estou falando? Eu participei de cultos em que quando terminavam, eu já levei irmão para casa, no carrinho de mão, falando em línguas estranhas. Irmão, eu me lembro, chega a presença de Deus. Eu me lembro de um dia em que nós fizemos um congresso lá em Planaltina, uma igreja pequenina. Irmã, essa daqui dava 20 dela, era muito pequena. A gente começava a dar glória, as paredes suavam da glória de Deus, era terrível, era tremendo. E eu me lembro que um dia nós fizemos um congresso lá. No encerramento do congresso, pastor Samuel, os jovens estavam tão sensíveis, que quando a mensagem terminou, eu como líder de mocidade tive que levar jovens carregados para sua casa, que entraram em suas casas, e os seus pais que não eram crentes perguntavam para mim: o que foi que aconteceu com meu filho? Ele chegou aqui pedindo perdão, falando em línguas estranhas, cheio de um negócio que eu não sei o que é. E eu falava: fique em paz, é Deus que está manifestando a sua glória. Nós não tínhamos Shuri, não tínhamos JBLs, muitas das vezes era só um amplificador. Mas nós estávamos tão sensíveis que mesmo com a voz de taquara rachada que ficava naquelas caixas, o poder de Deus caía. O pecador se vinha para o Senhor Jesus e se arrependia do seu pecado, a glória se manifestava. Hoje o coração está tão duro que o pregador corre, pula, sapateia, relampeia, pega fogo, e os crentes
a voz de Deus. Deus usa o pastor no culto de ensino, o irmão vai pedir confirmação na igreja de fulano. Não, irmão, precisa não, é o anjo da igreja. A gente fica selecionando. É por isso que o coração está duro. Num momento como esse, Deus está manifestando, a água está se aspergindo, e você está preocupado com o horário. Já está chegando na hora, e o pregador está no segundo tópico ainda. Como é que vai ser esse culto? Que hora vai acabar o culto? Eu sou de um tempo em que nem relógio nós levávamos para dentro da igreja. A única coisa que tínhamos é o lenço para chorar, a Bíblia para ler e o joelho para orar na presença de Deus. Deus disse: quer restauração? Quer viver o novo de Deus? Então deixa ele esta noite, o médico do médico, o Jeová Rafá, descer com um bisturi e fazer o transplante. Nessa noite o anjo do Senhor está andando no meio desta igreja, e ele tem na sua mão um coração novo para você neste lugar. Ele quer que você volte a sentir a presença dele. Hoje a gente só sente se o pregador for bom, e a gente até tem isso de caracterizar os pregadores como bom, médio e ruim. Não sei o que seria isso. Talvez ruim é a mensagem que eu não gostei, médio a mensagem que bateu muito, mas prometeu uma bençãozinha, e boa é a mensagem que massageia o meu ego. É dizer que Jesus, que eu sou o ponto fraco de Deus. Aí sim, agora é comigo mesmo, porque Deus agora tem que me servir, porque Ele me criou para estar nesta vida, e eu tenho que comer o melhor dela. Aí eu fico olhando o próprio Jesus, olhando para os seus discípulos, dizendo: quer vir após mim? Então pegue o seu carrão, a sua Ferrari. Foi não, ele disse: quer vir atrás de mim? Pode vir, mas tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Aí terceiro, para eu concluir, porque o tempo já acabou, ele diz: e eu porei em vós um espírito novo, aspergirei água, purificarei, darei um coração novo, sensibilidade. Terceiro, eu colocarei em vós um novo espírito. E esse espírito novo não é em letra maiúscula. Esse espírito, se você for ler novamente, está em letra minúscula. Esse espírito é o espírito do homem. Esse espírito, se tratando da teologia veterotestamentária, ainda não havia sido implantada a teologia paulina, que aceita a tricotomia como a constituição do homem, sendo o homem tricotômico, formado de corpo, alma e espírito. Haja visto que no Antigo Testamento essa não era a doutrina ensinada. Entendiam-se de que o homem era dicotômico, ou seja, ele era constituído de corpo, alma e o espírito. Então normalmente no Antigo Testamento, quando se aparece a palavra espírito ou a palavra alma, comumente elas estão diz respeito à alma do homem. E o que é a alma? A alma é, a grosso modo, a sede do conhecimento, do sentimento, dos desejos, dos prazeres. Isto mesmo. O que é a alma? A alma é a sede dos desejos, dos sentimentos e dos prazeres. O que Deus está dizendo é: eu vos darei um novo espírito. Ou seja, eu mudarei a maneira de você pensar. Os seus desejos não podem mais ser esses. Os seus sentimentos não podem mais te dominar. Os seus prazeres não podem ser mais estes prazeres mundanos e carnais. Eu quero reconstruir, mas a sua mente precisa priorizar primeiro o reino e a minha justiça, para que eu possa lhe alcançar com as minhas benevolências. Então o que Deus está
está dizendo é: eu quero transformar a vossa mente. Porque para eu fazer o que eu tenho que fazer, para eu fazer o inédito, o extraordinário, o que talvez nem o céu esperava que eu fizesse, eu preciso que você seja santo, que você tenha um coração sensível e que você tenha uma mente cativa no Senhor Deus Todo-Poderoso. Que o seu desejo seja um desejo em Deus, que os seus prazeres sejam prazeres celestiais, que as suas vontades não sejam doutrinadas pelos costumes deste mundo. E aqui a prédica do apóstolo Paulo vale muito a pena, quando ele disse: não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados a vossa mente pelo poder da palavra de Deus. O que Deus quer esta noite é cumprir uma promessa, que talvez, observando Ageu capítulo 2, versículo 1 ao 9, e o que mais nos chama a atenção é o 9, porque é uma promessa a uma nação que viu a pomposa glória do antigo templo de Salomão, e eles estão desanimados porque estão olhando para o templo que está sendo construído, e eles estão dizendo: nem se compara, nem chega perto. Aquele templo era mais glorioso. Só que eu fico observando, e isso me remete ao dia em que Salomão edificou o templo e inaugurou. Quando ele inaugura o templo, alguém vai até Salomão e pergunta: Salomão, Deus vai habitar nesse templo? E Salomão, olhando para ele, disse: eu conheço esse Deus, e vou lhe dar a resposta aqui. Qual é a resposta? Nem o céu dos céus são capazes de comportar a presença desse Deus que é glorioso. Em outras palavras, Salomão está dizendo: ele pode até manifestar a glória dele aqui, mas habitar nesse templo, não. Os homens estão reconstruindo o templo, o desânimo bate, os mais velhos chegam nos mais novos, contam-lhes a história e eles desanimam. Mas sobre eles existe uma promessa, e a promessa está no capítulo 36, versículo 27 de Ezequiel. Quando o profeta Ezequiel prometeu, direcionado por Deus, que ele colocaria naquele que foi aspergido, naquele que tem um novo coração e naquele que tem um novo espírito. Aí ele diz, lembra do que Salomão disse? Nem o céu do céu comportariam a presença desse Deus. Os anciões olharam para o novo templo e falaram: não se compara. Aí Deus toma a boca do profeta Ageu e diz: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O que Deus está revelando ao profeta não é que Deus se manifestaria em glória no templo feito por mãos humanas. O que Deus está apontando aqui é para os nossos dias de hoje. Está entendendo? Porque esse Deus revelou a Ezequiel dizendo: e eu aspergirei água pura sobre vós e vos tornarei limpos de toda a vossa imundícia. Colocarei um novo coração, trocarei o coração de pedra por um coração de carne, darei um novo espírito. E o que mais? Então eu farei que o meu espírito habite em você. Não, só dois irmãos entendeu ou só dois irmãos gostou? É por isso que eu disse que é loucura, pastor Samuel. Um dos maiores milagres que eu consigo enxergar à luz da Bíblia está acontecendo aqui hoje. O que Deus está prometendo é impossível. Por que é impossível? Porque o Salomão mesmo disse: nem os céus e nem o céu dos céus podem comportar a presença desse Deus. E ao mesmo tempo que existe um sábio que diz que Deus não habita em templos, e que o céu e nem o céu dos céus são suficientes para a presença desse Deus estar sobre eles, esse mesmo Deus nos promete dizendo: e eu habitarei, eu porei dentro de vós
digo que é o maior milagre, aqui eu concluo a minha prédica. É mais ou menos assim. Deus está prometendo pegar uma caixa de água, de 1000 litros de água, e pegar esse copo, que é grande, mas Ele está dizendo: eu vou pegar 1000 litros de água e vou fazer todos os 1000 litros de água caber dentro desse único copo. Porque para Salomão o céu não foi suficiente, nem o céu do céu. O templo feito por mão humana, esse eu não habito. Mas num coração contrito, num coração quebrantado, num espírito que prioriza a minha palavra, em alguém que se santifica, alguém que entrou aqui talvez passando pela pior prova da vida, mas está tão sensível que está ouvindo a voz de Deus, alguém que entendeu que os seus desejos devem ser cativos a esse Deus todo-poderoso. Esse é digno de ser morada do Espírito Santo de Deus. Só você que quer ser morada ou já é, se coloque de pé adorando e exaltando o nome. Sabe por que Deus nos trouxe aqui? Foi para nos fazer olhar para esse templo e dizer: é confortante, é bonito, bem feito, estrutura maravilhosa. Oh, como nos começos nós sonhávamos com igrejas desse porte, com sons desse nível. Ai, eu orei muito por isso quando comecei a pregar. Mas cá para nós, se vocês não estivessem aqui, Deus também nem passaria na frente desse templo. Ele só veio porque talvez você está até desempregado, nem tem dinheiro no bolso, a roupa é a mesma que você veio no domingo passado, o terno é batidinho que nem do pastor Maia. Mas sabe o que nos garante? É que Deus não está se importando com o exterior, Deus está se importando é com o interior. Nessa noite Ele quer reconstruir, é de dentro para fora. Ele quer te levantar dessa situação e te fazer ser forte. Porque talvez a nossa oração, e aqui eu oro para terminar, seja viver um evangelho fácil, aonde os espinhos não serão as causas do inimigo nos esbofetear. Essa foi a oração do apóstolo Paulo. Eu fico imaginando que seria fácil para Deus tirar aquele espinho da carne dele, e Paulo viveria a vida dele, o ministério dele, sem ser esbofeteado por Satanás. Imagine só, se sendo já foi uma potência, imagine se Deus tivesse tirado o espinho na carne. Há quem diga que o espinho na carne era uma fragilidade, um pecado. A palavra não revela, mas o que nos deixa entendido é de que era uma fraqueza tão poderosa na vida de Paulo, que Satanás jogava na cara dele aquilo, e ele, orando ao Senhor por 3 vezes, pediu para que o Senhor tirasse aquilo dele. Aí o Senhor, na sua resposta, ele disse: Paulo, eu não preciso tirar o espinho na carne. Por quê? Porque a minha graça te basta, a minha presença em você não permite que o espinho prevaleça sobre a sua vida. Então o que eu preciso? Me encher de Deus. O que eu preciso? Mergulhar em Deus. Hoje quase a gente não ouve mais essa expressão, mas a expressão que eu tenho para você esta noite é essa: mergulha nessas águas e deixa as águas te envolverem, porque o varão do movimento está presente na casa, e ele veio para reconstruir. É um novo tempo sobre a sua vida, um novo tempo sobre a sua casa. Feche os seus olhos e comece a adorar. Feche os seus olhos e comece a glorificar a Deus. Você que veio querendo mais dele, vai pedindo, vai entrando, vai mergulhando, vai se enchendo. Deixa o Espírito Santo tocar este coração de pedra. Seja sensível à voz.
Santo de Deus. Espia lavaia candaramaxandará. Oh Deus, foi o Senhor quem me ordenou pregar esta palavra, Deus. Foi o Senhor quem me direcionou pregar esta mensagem. Eu sei, Senhor. Por isso nesta noite eu quero te pedir, Pai, diante do que foi exposto, diante, Senhor, da atenção que teus filhos nos deram para ouvir esta mensagem, eu lhe peço, Senhor, esta noite, pela tua misericórdia e pela tua graça, que aonde houver um crente que quer viver uma vida sendo a habitação do teu Espírito, meu Deus, envolve ele agora, envolve ela agora. Toma esse homem, Senhor, toma esse varão que está com o coração duro, com o coração de pedra, e renova-nos nesta noite, renova os nossos dias como dantes. Enche-nos, Senhor, como sinal confirmativo. Eu lhe peço que aonde houver um crente que ouvindo esta palavra quer mais de ti, derrama da tua graça, derrama do teu poder. Espírito do vivo Deus, vem sobre nós com o peso da tua glória. E aonde houver um crente que quer ser cheio do Espírito Santo, enche ele, enche ela, enche ele, enche ela. Adore a Deus, adore a Deus, seja renovado, sinta a presença de Deus te renovando esta noite. É tempo de se levantar como o tempo do Espírito Santo. Ele quer habitar em vós. Só quem crê nisso, levante as duas mãos para o alto e faz o barulho que o inferno não gosta, mas que o céu não para de fazer.